Encerradas as matérias constantes do expediente, passaremos ao tema livre, onde está inscrito a vereadora Déia por 15 minutos com direito à parte. Boa tarde, excelentíssima presidente desta casa, vereadora Giovana. Boa tarde. Vereador Dr. Sérgio, primeiro secretário, vereador Teixeira, vice-presidente, excelentíssimos vereadores, todos que aqui dão a honra de acompanhar os trabalhos, funcionários desta casa. Primeiramente, colocar que pela primeira vez os funcionários da Prefeitura de Mairinque fizeram uma reunião pública, eu não me lembro de outra, posso estar enganada, mas eu não me lembro de nenhuma outra que tenha sido feita com essa característica de chamar os candidatos a prefeitos, colocar as reivindicações dos servidores públicos, ouvir os candidatos, as propostas que eles têm, e isso de uma forma pública, né? Foi feito aqui na Câmara Municipal, no sábado retrasado, e uma comissão de servidores esteve à frente, uma comissão numerosa, a gente via que bastante representativa, e isso aí é muito importante, porque mesmo tendo um sindicato que é para representá-los, a gente observou que a maior parte dos servidores públicos não reconhece naquele sindicato representante deles. Isso aí é uma coisa assim quase que inusitada, né? Porque a gente sabe que normalmente os sindicatos representam as categorias e estão sempre na luta e tal. Mas aqui a gente observou que os servidores públicos cuidaram de montar uma comissão de servidores bastante diversificado quanto à ocupação, à atividade dos servidores. Vieram, foi aberto a todos que quiseram assistir e aqui estiveram candidatos, alguns candidatos, o candidato Binho, o candidato Denilson e o candidato Túlio e o candidato Monteiro. E eu penso que pelas colocações dos servidores, a gente observa o amadurecimento dos servidores públicos em relação ao processo eleitoral e a querer mesmo que suas reivindicações sejam atendidas. A gente observou que as reivindicações, elas não são só de caráter de aumento do salário, aumento do reajuste do salário, isso também faz parte. Mas eles pedem outras coisas muito importantes, como até repensar a questão da cesta básica e transformar isso num cartão para compras de alimento. Eles falam em coisas muito simples, como que eles sentem falta hoje, que nem todos têm acesso a banheiro, água potável, que são coisas que a gente pensa que no dia a dia está resolvido, e a gente tem que ver aqui os servidores virem à casa e colocar isso. Então, isso é muito grave e tenho certeza que algumas coisas devem ser corrigidas até dezembro. E, evidentemente, que outras coisas vão demandar mais tempo. E como a gente vai ter agora, em outubro, a discussão do orçamento do ano que vem, isso é importante, que a gente se dedique mesmo a essa questão e observe se as reivindicações dos servidores poderão ser colocadas já de imediato como coisas a serem realizadas em 2013. Então, fica esse registro da vinda dos servidores públicos para uma reunião pública com os candidatos. Não poderia também deixar de registrar o que aconteceu aqui, que foi lido pelo secretário da nossa casa, que foi o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que decretou a perda do mandato do vice-prefeito Denilson, atual vice-prefeito, por conta de infidelidade partidária. E isso aí também acho que nunca aconteceu no caso de Mairinque. Nós sabemos que para os eleitores é muito importante que as leis o mais rapidamente possível sejam cumpridas. E a gente, conversando com as pessoas estavam
já os eleitores, principalmente os eleitores, que agora nós estamos num processo de campanha eleitoral, eles vêm e perguntam, mas e essa lei da infidelidade? As pessoas podem mudar? Mudou, e daí? Vai acontecer alguma coisa? Então agora, como a presidente decretou, também como fez agora o TSE, e em cima dessa medida, foi decretado a perda do mandato do vice e vai ter que ser divulgado na imprensa. Não é só na casa, é na imprensa, como foi no Diário Oficial do Estado de São Paulo e tudo mais. Eu penso que os eleitores vão entender o que isso quer dizer. Quer dizer que já não pode se fazer o que quer, né? E achar que não vai acontecer nada. Sair de um partido para o outro, os partidos são importantes. Ninguém é candidato sem ter filiação a algum partido. E ninguém pode sair de um partido para o outro como era há algum tempo atrás. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral, de acordo com a legislação brasileira, estabelece se a pessoa que faz isso perde ou não o cargo. E nós temos visto, e vamos ter outros casos aqui em Mairinque, que estão perdendo o cargo mesmo. O cargo é do partido, né? Não é da pessoa que depois vai mudando e mudando. E eu acho que tudo isso contribui para o amadurecimento da nossa democracia e para fazer com que o eleitor se sinta mais confiante no processo. E o voto deixe de ser uma coisa como a gente às vezes vê que é uma troca ou uma coisa que o eleitor faz até por obrigação. Ele passa a ser uma coisa importante dentro do processo eleitoral. Então, eu também aqui, nessa oportunidade, então, aguardando que as outras medidas sejam tomadas pelo TSE e que os outros casos que estão sendo julgados, que sejam de Mairinque, sejam até antes da eleição divulgados, decretados, para que a gente possa realmente incorporar isso aos currículos mesmo dos políticos, porque é assim que a população quer.